porque alguns ainda acreditam que com poses estranhas, sorrisos e poderes invisíveis podem derrotar lutadores de verdade. Neste vídeo você verá esses charlatães que se passaram por mestres e acabaram destruídos em segundos. O falso monge Shaolin. Durante séculos, o nome Shaolin esteve ligado ao misticismo marcial. Os verdadeiros monges Shaolin são conhecidos por sua disciplina rígida, seu treinamento extremo e a mistura de espiritualidade com artes marciais tradicionais. Saltos impossíveis, força mental e física, resistência à dor. No imaginário coletivo, um monge Shaolin é quase um super-herói. Mas, claro, o que vemos aqui não é um monge Shaolin autêntico, e sim um charlatão disfarçado de monge que achou que podia usar esse rótulo para ganhar fama. Como de costume, ele quis testar sua invencibilidade contra um lutador real de artes marciais mistas. O resultado foi um desastre imediato. Desde o início, o falso monge entrou no ringue com posturas teatrais, respirações exageradas e um ar de superioridade. O lutador de artes marciais mistas agiu rápido. Algumas combinações diretas no rosto o fizeram cambalear e segundos depois ele já estava no chão, recebendo golpes sem nenhuma reação. Não houve técnica mágica, não houve chutes acrobáticos, muito menos resistência sobre-humana. No fim, toda a sua sabedoria Shaolin se resumiu a aprender a beijar o chão rapidamente. Mabo Guo, o falso mestre de Tai Chi. O Tai Chi nasceu na China como uma arte marcial interna, baseada em movimentos lentos e fluidos. Embora hoje muitos o pratiquem para meditação e saúde, originalmente também incluía técnicas de defesa e controle. Mas com o passar do tempo, muitos charlatães o transformaram em um estilo invencível. Embora na realidade nunca resista diante de um lutador de verdade. E entre todos esses farsantes, o mais famoso é Mabao Gu, um idoso que se autoproclamava mestre indestrutível, que afirmava poder derrotar qualquer um com sua energia interna. Com um sorriso confiante, zombarias e discursos grandiloquentes, Mabao Gu ficou viral na China por sua arrogância. Um dia, ele aceitou enfrentar um amador de artes marciais mistas. A cena foi quase cômica. A luta começou, Ma levantou as mãos como se fosse liberar seus poderes e em segundos levou um direto de direita que o jogou direto no chão. Tentou se levantar apenas para receber outro golpe e cair de novo. Tentou uma terceira vez, com o mesmo resultado. Três quedas humilhantes em menos de 30 segundos. Sua grande energia interna não durou nada. O público caiu na risada e o vídeo rodou o mundo como um exemplo perfeito do que acontece quando a fantasia enfrenta a realidade. O falso mestre de Aikido. O Aikido é uma arte marcial japonesa criada no século XX, focado na defesa pessoal. Usar a força do adversário, desviar ataques e aplicar torções e projeções. Em teoria, baseia-se na harmonia e no controle, não na violência. Mas, como sempre, apareceram mestres que o distorceram, vendendo-o como se fosse um poder absoluto contra qualquer oponente. Esse foi o caso de um suposto mestre que aceitou enfrentar um lutador turco. Ele entrou confiante com a típica pose de "eu não preciso golpear, eu controlo". Mas a realidade durou menos que um suspiro. O turco o derrubou e o fez se render em segundos.
homem, que se dizia invencível e dominava com facilidade, acabou virando um saco de pancadas. O único desvio que ele conseguiu foi o da sua dignidade em direção ao chão. O no touch contra o soldado. Entre os charlatães mais ridículos estão os do famoso no touch, aqueles que dizem poder deter ataques ou nocautear alguém sem tocar na pessoa. Esse suposto mestre decidiu demonstrar seu poder diante do que parecia ser um soldado. O show começou com ele aparentando confiança. Ele pediu ao soldado que tentasse acertá-lo, porque afirmava que poderia deter os ataques apenas com energia. Ele golpeou o soldado de surpresa e sorriu como se tivesse provado alguma coisa. Na segunda tentativa, a realidade chegou como um trem. O impostor, ainda tonto, quis tentar de novo, e desta vez recebeu uma verdadeira chuva de golpes, terminando humilhado na frente de todos. Naquele dia ele descobriu que os punhos realmente doem. O no touch contra um lutador de verdade. Outro desses mestres que afirmava poder nocautear sem tocar. Organizava exibições em que alunos caíam no chão só com um gesto seu. Era venerado por seus seguidores como se tivesse um poder sobrenatural, mas um dia, um lutador de verdade o desafiou na frente das câmeras. A diferença foi clara, o falso mestre erguia as mãos, tentava projetar energia, mas nada acontecia. O lutador decidiu levar a sério, alguns golpes limpos, uma combinação rápida e o farsante acabou no chão sem conseguir se defender. A surra durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para destruir toda a ilusão. O que ele vendeu por anos como mágica provou ser o que sempre foi, uma fraude. Seu poder invisível se apagou com o primeiro golpe de verdade. Jilong vs Yasuhiro Kido. O nome de Jilong ficou famoso no mundo todo graças à sua imagem de monge Shaolin. Seu estilo era mais de showman, deixando-se golpear, do que de lutador técnico. Ele suportava castigos extremos e seguia em frente como se nada houvesse ocorrido. But he just waits and says, "Give me your best shot," and he has plenty of them. And still he comes. Suas lutas contra a lenda Buakaw Banchamek o tornaram viral. Verdadeiras guerras onde ele ganhou respeito por sua resistência. Ele chegou até a vencer uma dessas batalhas, alimentando o mito de sua resistência. 要知道，虽然是泰拳手，波够小腿打出，记住右手拳，后摆拳，两个人换拳，后摆拳，前摆拳。这场比赛我需要一个真正的胜利。 Porém, essa fachada caiu ao enfrentar o japonês Yasuhiro Kido. Nessa luta, Jilong tentou fazer o de sempre, aguentar os golpes, mostrar que era indestrutível. No entanto, Kido não participou desse jogo, manteve-se à distância esperando o momento certo. 25副27 KO 啊！演过电影，演过《美国队长2》冬兵。哎，这滑倒他为什么转头去看一下？好容易被对手。 Já no primeiro round, ele encontrou a brecha, um chute alto brutal, direto no rosto de Jilong, que o deixou inconsciente no chão.
对手一个飞膝就有可能。哎，高扫提头，一轮转身拳，哎，慌了高扫啊！ A luta terminou em poucos minutos. A estratégia de aguentar tudo fracassou de forma estrondosa. Naquele dia, Dilong percebeu que por mais resistente que alguém seja, sempre existe um golpe capaz de derrubá-lo. O truque dele era suportar os golpes até receber o último. Xu Xiaodong contra falso mestre de Kung Fu? Xu Xiaodong é conhecido como o grande caçador de charlatães na China. Um lutador de artes marciais mistas que se cansou dos autoproclamados mestres que diziam ter poderes sobrenaturais. Em uma de suas lutas mais virais, ele enfrentou um suposto mestre de Kung Fu. Assim que o gongo soou, o falso mestre saiu feito louco, desferindo golpes sem técnica. Xu ficou calmo e deixou se atingir, quase zombando. Na primeira combinação séria, Xu acertou com força e quebrou o nariz do mestre. A partir daí, o homem teve que lutar com uma fita no rosto, o que o fazia parecer ainda mais ridículo. A luta seguiu com Xu castigando-o livremente. Em seguida, um low kick simples o derrubou. Ele até se deixou ser atingido só para provar que os ataques do farsante eram inúteis. E como se não bastasse, continuou humilhando-o com golpes e sorrisos, até que finalmente se cansou e o finalizou com uma joelhada no estômago. O mestre saiu para ensinar Kung Fu e acabou aprendendo como se quebra um nariz. Hu Xiaodong vs mestre de Wing Chun. Wing Chun é um estilo clássico do sul da China, famoso por sua velocidade de mãos e pela lenda de Bruce Lee. Mas esse suposto mestre de Wing Chun não tinha nada de lenda. Com ar de invencível, ele aceitou desafiar Xu Xiaodong. O resultado foi uma surra do início ao fim. Xu o atingiu com combinações rápidas, chutes baixos e diretos no rosto. O mestre mal conseguia levantar os braços, recebendo golpes constantes, tropeçando de um lado para o outro do ringue. O árbitro teve que intervir para parar a humilhação, porque já não havia mais luta. Só um verdadeiro lutador destruindo um impostor? O Wing Chun de filme terminou em uma surra de desenho animado, Xu Xiaodong vs Chen Yong, Tai Chi. O Tai Chi surgiu como arte marcial interna, com filosofia, movimentos suaves e equilíbrio. Mas alguns o transformaram em uma farsa, prometendo que podiam derrotar qualquer um com técnicas invisíveis. Esse foi o caso de Chen Yong, um suposto mestre de Tai Chi que aceitou enfrentar Xu Xiaodong. A luta durou menos que um bocejo. Chen Yong não tinha defesa, magia ou energia interior para se salvar. O combate foi tão rápido que só a humilhação do mestre diante das câmeras ficou marcada. O falso mestre de Tai Chi na academia de Xu Xiaodong. Há charlatães que pelo menos tentam montar seu show em exibições com público que os aplaude. Mas esse suposto mestre de Tai Chi foi além. Ele entrou diretamente na academia de Xu Xiaodong para demonstrar sua invencibilidade.
desafiou com arrogância um aluno de Shu. O que ocorreu foi uma humilhação. O jovem lutador não teve piedade. Desde o primeiro segundo, ele castigou o mestre com combinações de socos, enquanto o mestre mal conseguia se manter de pé. Toda a defesa de Tai Chi era ridicularizada por golpes reais que o faziam cambalear. A luta não durou muito, mas foi o suficiente para deixar tudo claro. O farsante não só foi derrotado, como também levou uma surra completa na frente de todos na academia. Ele foi ao dojo para dar uma lição e saiu de lá com uma aula grátis de socos. E ainda tem gente que acredita nesses farsantes. Mas você já viu, contra um verdadeiro lutador, os poderes mágicos deles duram menos que um suspiro. Por isso sempre terminam do mesmo jeito. O ridículo eterno.